Olá, querido, graça e paz a todos. Privilégio e bênção estar aqui mais uma vez no Boletim da Fé da Igreja Verbo da Vida. Mas eu não vou falar sobre a Verbo da Vida, eu vou falar sobre o Verbo da Vida, que é o nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que nele nós temos todas as respostas. Aquilo que a gente precisa, irmão, restaurar, transformar, está nele. Amém? E eu vou utilizar a vida de Jesus como exemplo para mostrar para todos nós que ele venceu todas as tribulações, todas as pressões, todo o sofrimento e toda a tristeza. Você sabia que ele venceu, por exemplo, a hematidrose? Você sabe o que é isso? Então fique até o final do vídeo que você vai obter a resposta e vai ser tremendamente abençoado. Vamos lá, meus amados, olha só, Jesus Cristo é o nosso tudo, é tudo que nós precisamos, como eu já falei. E assim, infelizmente, algumas pessoas tentam desistir da vida, tentam desistir do propósito por causa do sofrimento, olha só. Mas vocês sabiam que o sofrimento fez com que Jesus aprendesse obediência? Ele aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Aí eu te pergunto, quando uma tribulação vem, quando uma situação difícil vem, nós devemos o quê? Pensar que é para nos fazer desistir ou ensinar obediência? Quando nós estamos passando por uma situação difícil, por um sofrimento, nós devemos olhar para o nosso sofrimento ou para o sofrimento que Jesus passou e venceu. Numa situação de conflito, nós devemos fazer perguntas a Deus ou dar respostas? Posso te dizer uma coisa, irmãos? Olha, um dia o nosso Senhor Jesus falou, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Jesus venceu, você também já venceu, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? E olha só, presta bem atenção, abre a tua palavra de Deus lá em Romanos 5, 3. Aí diz assim, vejam bem, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós temos preciosidades, irmãos, aqui nestes versículos. Olha o que diz no 3. Vou ler novamente. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Se gloriar nas tribulações, olha, mais na frente eu vou te dar uma resposta, sabe, bíblica, bem completa sobre isso. Mas entenda, o que é se gloriar nas tribulações? É simplesmente confiar em Jesus Cristo. É nestas situações estarmos com Ele, não dependermos de nós mesmos, não dependermos dos nossos preceitos. A palavra do Senhor diz, quando a gente aceita Jesus Cristo, lá em 1 Coríntios 6,17, por exemplo, quando a gente se une a Cristo, a gente se torna um espírito com Ele. Então, é com Ele que nós vencemos e não sozinhos. E diz aqui, ó, sabendo que a tribulação produz perseverança. Olha só, a tribulação produz perseverança. Nós precisamos perseverar e não desistir. Fique muito atento a isto, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa bem séria aqui. Servir a Cristo não torna as coisas fáceis, torna as coisas possíveis. Você sabia disso? Porque o mundo jaz do maligno. Jesus está às portas, ele vai voltar. A igreja será arrebatada, nós estaremos com ele, nós iremos passar pelo milênio no reino de Cristo aqui na terra. Mas saiba que nesse ínterim a gente pode e deve persistir
com Jesus Cristo, perseverando nas tribulações. Fique muito atento. Olha o que diz aqui no 4. E a perseverança gera o quê? Experiência. E a experiência, esperança. Mas alguns podem falar assim, Renildo, como é que eu vou ter esperança? Como é que eu vou ter esperança numa situação difícil, numa tribulação? Irmãos, olha o versículo 5, aqui está a resposta. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração, amados, pelo Espírito Santo de Deus. É esse amor que nos capacita a vencer as situações difíceis. Amém? Olha, nós sabemos que em Cristo podemos todas as coisas. Amém? E o que é sofrimento? O que é sofrimento? Olha o que eu coloquei aqui, irmãos. Sofrimento é sensação de dor, de mal-estar, de infelicidade, de tristeza. Mas olha o que está escrito em 2 Coríntios 7:10. 2 Coríntios 7:10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Eu vou repetir essa parte A do versículo. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Presta atenção. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Arrependimento para a salvação, nós estamos sendo treinados. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, persistir com Cristo, correspondendo ao Espírito Santo. Porque você lembra que nós somos o Espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. A alma, ela expressa as circunstâncias. Quando as circunstâncias vão mal, a nossa alma, ela vai responder a isto. Amém? Só que o nosso espírito fortalecido no Senhor faz com que a gente renove a mente, que a gente consiga vencer as tribulações. É isso que nós precisamos entender. Existe um socorro, irmãos, que vem do céu quando o inferno se levanta. Você sabia disso? Existe um socorro, eu vou repetir aqui, que vem do céu quando o inferno se levanta. Aleluia! Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Nós não entendemos, às vezes, como está cooperando, mas saiba que nós já vencemos. Você lembra, amados, o que está lá em Salmos 18:30? Diz assim, olha, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito, a sua palavra é comprovadamente verdadeira e ele é escudo para aqueles que nele se refugiam. Nós temos que dar uma resposta ao Senhor em meio às tribulações e não fazer perguntas. Dar umas respostas de quê, irmãos? De fé. Nós precisamos pegar essa palavra, sabe, e viver desta palavra. Porque quando nós temos acesso a Cristo, nós vivemos aquilo que nós temos de Cristo em nós. Eu amo a palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Porque ela é luz para os nossos pés, né? Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Sabe o que é você enxergar o caminho? Sabe o que é você tomar a decisão certa com o Espírito Santo para que a gente possa vencer as tribulações? Através do cristianismo, nós, na verdade, enxergamos todas as coisas. Uma vez um homem de Deus falou algo bem interessante. Ele disse assim: eu creio no cristianismo como eu creio no sol, não porque eu o veja, mas porque através dele eu consigo enxergar todas as coisas. Então eu declaro sobre a sua vida que você possa enxergar a boa mão de Deus sobre a tua vida, amados. Que Deus possa conceder, sabe, espírito de sabedoria, espírito de revelação, para você não desistir da sua vida, para você não desistir do propósito, porque através de você muitas pessoas serão tocadas e conhecerão a esse Jesus maravilhoso. O papel do diabo, amados, é tirar a palavra de nós. Por quê? Se ele retirar a palavra de nós, nós não conseguiremos enxergar o caminho. Você entende isso? Não permita, guarde a palavra dentro de você. Guarde a palavra dentro de você. Aí veja, presta atenção aí numa resposta madura
a uma situação difícil de traição. Eu não sei se você já foi traído por um amigo, por uma pessoa próxima, alguma pessoa mentiu para você, eu não sei. Mas olha uma resposta madura de um homem que fala pouco sobre ele na Bíblia, mas a resposta dele foi extraordinária. Olha o que diz, está lá em Mateus 1:18. Mateus 1:18 diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, prometida a José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. E na época, irmãos, uma mulher, quando fosse descoberta que traísse o marido, por exemplo, ela teria que ser apedrejada. E olha a atitude de José. José descobriu, aí vê o que diz no 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la em secreto. Você percebeu que ele tinha a lei natural contra Maria. E aqui diz, irmãos, e revela o caráter de José e a maturidade de José diante de uma tribulação. Você não acha não que ele, imagina, amar a sua futura esposa com tudo que ele podia, de repente ela aparece grávida. Meu Deus do céu, ele tinha que estar conectado com o Senhor Deus. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então ele simplesmente, ele sofreu o dano daquela situação. E depois disto, irmãos, olha o que diz no 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Aleluia! Então, quando nós respondemos com maturidade às situações de traições, de dificuldade, de tribulações, irmãos, posteriormente vem uma experiência extraordinária com o nosso Senhor Deus, com o nosso amado Espírito Santo. Às vezes vem pressão e é preciso que a gente venha resistir para ter experiência com o nosso Senhor Deus. Amém? Você já ouviu falar, por exemplo, em ouvido absoluto? Quem é músico sabe bem o que é isso. Ouvido absoluto, eu até coloquei aqui, é a capacidade de perceber e dar nomes a notas musicais. Mas não só de música, mas a qualquer som. Imagina, tem uma buzina, ele dá a nota para aquilo. Tem um animal faz um zoado, ele dá a nota para aquilo. É o ouvido absoluto. E o que é que a gente sabe? Que não é o ouvido em si que dá essa capacidade. Os especialistas dizem que é a cabeça, o pessoal fala, é a cabeça dele, é o cérebro dele. E essa é uma qualificação, vamos dizer assim, amados, natural. Mas você sabia que Jesus Cristo, ele nos entrega o ouvido absoluto, espiritual, para que a gente possa escutar a voz de Deus, mesmo em meio a vários sons naturais. Você sabia disso? E a comprovação, irmãos, é simplesmente João, o apóstolo amado de Cristo. Não estou falando de João Batista, é João, o apóstolo de Cristo. Após a ressurreição de Cristo, o evangelho pregado, as pessoas, os fariseus, a procura dos apóstolos, querendo matar João, por exemplo, e eles tentavam matar, João escapava, e eles diziam assim: olha, a gente não pode matar ele agora, porque se a gente matar, o nome de Jesus vai ser mais exaltado ainda. E o que foi que eles fizeram? Eles pegaram João e exilaram, colocaram ele lá na ilha de Patmos. Aí eu te pergunto, fala a verdade, quando nós lemos isto, nós pensamos que João não estava passando por situações difíceis. Lógico que ele estava. Ele estava sendo perseguido, ele foi exilado, ele estava passando por pressões muito difíceis, mas foi justamente em meio a essa pressão que Jesus trouxe para ele e entregou para ele uma das maiores revelações, se não a maior revelação da palavra de Deus, que foi o livro de Apocalipse, irmãos. Olha o que tem lá em Apocalipse 1:9. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Olha o que diz. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus,
Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito. Nós precisamos estar, irmãos, em espírito, conectado com Ele nessas situações. No dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Então, a voz do Senhor vem para você, vem para mim, quando nós estivermos nessas situações. Nós precisamos treinar o nosso ouvido absoluto espiritual. E aqui no 11 diz, a voz dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, em meio à tribulação, Jesus não ficou mudo. O nosso Senhor, Ele fala. O que nós precisamos é desenvolver o nosso ouvido espiritual para escutar a voz de Deus. Amém? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que é hematidrose? Sabe o que é hematidrose, irmãos? É quando uma pessoa, ela sofre, para gerar hematidrose, ela está sofrendo uma pressão profunda, uma ansiedade extrema. Normalmente, quando o nosso metabolismo, por exemplo, aumenta, nós praticamos uma resposta fisiológica adaptativa para suar. A gente sua. A gente precisa jogar água para fora, porque quando a gente joga água para fora, a gente vai estar jogando calor para fora para regular a temperatura corporal. Então, a sudorese, a produção de suor, é um procedimento normal de adaptação da temperatura corporal. Só que no Getsêmani, Jesus estava lá no Getsêmani. Vamos fazer o seguinte, vamos para Mateus 26. Mateus 26. Para Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Olha o que diz, irmãos. Mateus 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os seus 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A minha alma está profundamente triste. Então, quando a pessoa está passando por uma profunda tristeza, por uma profunda pressão, uma ansiedade extrema, sabe o que vai acontecer? Ela vai sofrer de uma anormalidade dermatológica, uma anormalidade na pele, que ela vai suar sangue. Especialistas dizem que Jesus Cristo sofreu uma tamanha pressão que ele suou sangue, meus irmãos. Ele não tinha pecado, ele não tinha maldade nenhuma. Ele era o amor que estava aqui, para todos nós. E ele cumpriu com o seu propósito derramando sangue antes de ir para a cruz. Imagine a pessoa suar sangue. E através da vida de Jesus, a gente entende quando ele diz, no mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci tudo que um ser humano poderia vencer, para mostrar para vocês que vocês já são vencedores. Não desistam da vida de vocês, não desistam do propósito de vocês. Aleluia, aleluia. E diz aqui, irmãos, depois que ele sofreu humilhações, ele passou pela casa de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Herodes, sofrendo humilhações. Não sei se você sabe o que é um pretório. Pretório é um lugar, um espaço grande que existe na casa dos governadores romanos. Alguns especialistas dizem que cabe de 300 a 600 homens. E Jesus foi despido, segundo alguns especialistas, totalmente despido, irmãos. Sendo humilhado, cuspido, maltratado, E eu vou te dizer uma coisa. As pessoas pensavam que Jesus estava preso, mas ele era o homem mais livre de todos. Sabe por quê? Porque ele estava dentro do propósito, amados. E ele foi para a cruz. E na cruz ele disse, tetelestai. Você sabe o que é tetelestai? Está consumado. Ali
o Antigo Testamento acabou e o Novo Testamento começou. Uma aliança de sangue foi estabelecida para que nós pudéssemos provar, amados, da graça do nosso Senhor Deus. E para fechar, amados, eu quero que você abra a palavra de Deus em Romanos 5:17. Romanos 5:17. Jesus, ele passou por todas as pressões, ele venceu todas as tribulações. Para isto aqui, amados, presta atenção, Romanos 5:17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aleluia! E o que é reinar em vida, irmãos? É passar pela vida sem tribulações, sem dificuldades, não, meus amados. É saber que a gente tem a capacidade de vencer qualquer pressão que se levante contra nós. Amém? Então, vença as tribulações, vença o sofrimento, vença a tristeza com Cristo. Por quê? Nós temos essa certeza, porque Ele venceu. Ok? Que Deus abençoe abundantemente mais a sua vida. Olha, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor possa trazer a paz que excede todo o entendimento, Pai, para aqueles que estão escutando essa palavra, Pai amado, em nome de Jesus, que eles não desistam, Pai, que eles possam avançar, Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor possa iluminar os olhos dos corações de todos, Pai amado, que o Senhor possa trazer, Pai, revelação do Espírito, para que eles possam perceber, Pai, que eles já venceram. Um grande abraço e seja tremendamente abençoado. Valeu!